Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nesta nova playlist que se inicia com o nome do livro Boa Nova. Trazemos esse livro para a leitura, para as nossas reflexões, livro este psicografado pelo querido e saudoso médium Chico Xavier e a autoria espiritual de Humberto de Campos. O objetivo sempre dessa playlist, na leitura destes livros, é estudarmos a doutrina espírita, a sua revivência do Evangelho de Jesus, com maior compreensão, com maiores reflexões. Estamos muito alegres por mais um compromisso assumido e esperamos contar com a vibração de todos vocês para conseguirmos dar conta desta tarefa, que não é nada fácil, pois que nos coloca, a todos para refletirmos profundamente dentro de cada um de nós. Como sempre, iniciamos as nossas leituras, os nossos estudos, pedindo a Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, pedindo a Jesus, o nosso Mestre de amor, aos guias e mentores dos trabalhos, a proteção, as intuições, as luzes do entendimento para cada um de nós. Nesses momentos, agradecemos também a Deus pela dádiva da vida, pelas experiências que cada um de nós vivenciamos como prova do seu amor, para que possamos estarmos cada vez mais experimentados e aprendendo a discernir o bem e o mal para a nossa evolução. A doutrina espírita é justamente essa possibilidade de uma luz que clareia esse caminho para que estejamos mais prontos ao caminho do amor, ao caminho da ressignificação com Jesus sempre em nossas vidas, em nossas famílias. Então, iremos iniciar fazendo a leitura do prefácio desse livro, que aqui nós colocamos, que tem como título Na Escola do Evangelho. Reparem, o meu livro é um pouco antigo, tem essa capa, possui várias capas diferentes hoje em dia. É uma obra mediúnica, editada pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro possui um índice em que nos traz 30 mensagens. Então, o título desse prefácio, assinado por Humberto de Campos, nos diz Na Escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas, a origem destas páginas que ele irá nos dedicar. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico, tão próprio do gosto de Humberto de Campos, em sua literatura. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação
as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20, é um pseudônimo dele, são muitas diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente, entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desse educandário de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e os seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30, porque ele vai nos trazer aqui 30 mensagens. E trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como uma tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Eu vou repetir. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou, para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina, de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites.
A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz no capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma no capítulo 21, assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só, como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Espírito evangelizado. E por isso lembramos o que ele disse. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. É uma diferença que todos nós temos como objetivo. Prefácio esse escrito em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, em 9 de novembro de 1940, assinado por esse autor, como Espírito Humberto de Campos. Nós trouxemos aqui também, para efeito de conhecimento, alguns esclarecimentos sobre esse autor que iremos, para quem não conhece ainda, se apaixonar, se assim poderíamos usar uma palavra, gostar cada vez mais, admirar a sua forma de escrever, a sua literatura, a questão evangélica sendo colocada num ponto de reflexão para todos nós, dos mais simples, aqueles que possuem mais conhecimentos, mas são momentos que ele nos traz que todos, com certeza, iremos aproveitar muito. Bem, um escritor, jornalista e político brasileiro, Humberto de Campos, ele nasceu em 1886. Ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Nasceu no município, Biritiba, que é no estado do Maranhão, hoje batizado esse município com o seu nome, Humberto de Campos Veras. Ele, em 1910, ele publicou o seu primeiro livro, Poeira. Ele assinava seus livros sob diversos pseudônimos, inclusive o famoso Conselheiro 20. Era um escritor mordaz e de uma ironia afiada. Aos 42 anos, foi diagnosticado com uma hipertrofia da hipófise. Ele viveu vários anos com essa enfermidade que lhe causaram uma perda de visão e sérios problemas no sistema urinário. Quando ele adoece, ele muda completamente o seu estilo literário de um escritor sarcástico, mordaz, e passa ali a se tornar um escritor piedoso, compreensivo, aquele que tem compaixão,
aquele que passa a ter uma empatia pela dor que o mundo vive. Então, a doença, ela é compreendida como um elemento que proporcionou uma profunda modificação em Humberto de Campos, levando, a uma ressignificação da sua vida com o mundo e com ele mesmo. Então, qual o elemento, que pode nos proporcionar na existência uma modificação dessa positiva? Cada um de nós tem a sua história, tem o seu elemento de toque. A mais, que nós conhecemos mais, é a dor, essa pedra de toque, essa mestre que faz acordar, despertar e olhar a vida com outros olhos. Então, em 5 de dezembro de 1934, com 48 anos, Humberto de Campos faleceu. Ele teve uma síncope ocorrida durante uma dessas cirurgias. Ele deixou a viúva, a Dona Catarina, e 3 filhos. Após o desencarne de Humberto de Campos, ele passa a escrever, pela psicografia do médium Chico Xavier. O primeiro texto, A Palavra dos Mortos. Nesse momento, vai ocorrer uma polêmica, podemos dizer assim, no meio jurídico, com a viúva e os filhos, que começaram a mover um processo contra Chico Xavier, o médium. Porque a viúva desejava uma sentença, em que o juiz colocasse se aquilo era uma obra mediúnica ou não. Queria dessa maneira. Era ou não o espírito Humberto de Campos? Ela queria essa certeza numa declaração do juiz, através das arguições, das testemunhas, de todo o processo, dentro do tribunal. Se caso fosse afirmativo que o espírito que escrevia aqueles textos era sim Humberto de Campos, então ela quer os direitos autorais da obra. Ela quer a renda daquilo ali. É o marido dela, ela é viúva, e aí ela perdeu, a Dona Catarina perdeu esse processo, recorreu novamente e por fim perdeu. Porque no Código Civil, a existência da pessoa natural, ela termina com a morte. E com a morte extingue todos os direitos, e capacidades jurídicas de adquirir alguma coisa. Terminou, então, ali a gente pode dizer, no momento que a pessoa natural termina, com a morte, o que acontece? Todos os direitos que ela pode vir a adquirir, ali também se extinguem. Então, logo Humberto de Campos, espírito, por decisão, por sentença, de acordo com o Código Civil, à época, não pôde, depois de morto, adquirir direitos sobre a obra que ele escreveu. Ou seja, se ele não pôde adquirir direitos, logo ele não pode transmitir esses direitos aos seus herdeiros. Anos mais tarde, a mãe de Humberto de Campos, Dona Ana Campos Vera, ela mesma oferta ao Chico Xavier uma foto do seu filho, e ali ela reconhece que realmente é o estilo literário do seu filho. Então vamos ver uma história bonita. Quer dizer, ele desencarna, ele quer escrever pelo médium, e Chico já passa por um processo, foi uma sentença, foi um processo muito polêmico à época, muito tumultuado, houve um desgaste ali muito grande. O médium tinha que ter muita firmeza, Então, houve essa necessidade. E nesse momento, a partir desse processo, Humberto de Campos, o espírito,
ele passa a optar pela utilização de um pseudônimo, o irmão X. Olha como ele muda aqui. Então ele já não assina mais Humberto de Campos. Mas os 5 primeiros livros, né, publicados pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, foram a público com o nome do espírito Humberto de Campos, incluindo, né, essa obra em que nós iremos fazer a leitura, né? Logo aqui na capa nós vamos ver, pelo espírito Humberto de Campos. O livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quase todos nós conhecemos, também ele é assinado pelo espírito Humberto de Campos. Só a partir do 6º livro, né, publicado pela FEB, é que a obra passa a ser atribuída, né, como autor espiritual, irmão X, pseudônimo. Foram 15 obras de autoria desse repórter do além. 15 obras. Então nós iremos encontrar aqui o início desse prefácio, né, já nos direcionando a respeito da condução que esse livro será encaminhado e o que nos aguarda de conhecimento do mundo espiritual, em que esse repórter do além nos traz. Já garanto a todos que é uma leitura por si só maravilhosa, que adiciona conteúdo edificante em cada um de nós. Que possamos estarmos juntos a partir desse momento, caminhando junto a esse espírito querido Humberto de Campos, o irmão X, a equipe, né, a falange de Chico Xavier e desses espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita. Que possamos contar sempre com a proteção de Deus, do amparo espiritual, e que nesses momentos possamos sentir o fluido nos envolvendo, um fluido de amor, de saúde e de muita harmonia. Muita paz para todos. Graças a Deus.